A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com alegria a nossa série de estudos, sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, diz o versículo 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Diz aqui, não erreis. Muitas pessoas pensam que porque fizeram uma profissão de fé superficial, religiosa, porque congregam numa igreja e não têm o novo nascimento, que automaticamente estão salvas, estão sendo enganadas. A palavra de Deus diz, não erreis. Este erro é muito grave, é o maior dos erros, pois custará a eternidade da alma de uma pessoa. Amar verdadeiramente uma pessoa é orientá-la com amor, na verdadeira doutrina, é corrigi-la com mansidão para a salvação da sua alma. Muitos acham que o pregador que prega contra o pecado e a monidão, ele é maldizente, quando na verdade ele é um profeta ungido falando em nome do Senhor. Jesus disse que quando um profeta for verdadeiro, ele será chamado de herege, filho de Satanás, e seria perseguido como Jesus também foi. Certamente, quando pregamos contra a carnalidade, o mundanismo e o pecado, seremos taxados de sem amor, de maldizentes, de fariseus fanáticos. Mas este é o preço de pregar a verdadeira, genuína, santa palavra de Deus, a mensagem completa. Certamente não é popular pregar contra a carnalidade, sendo que nos últimos dias estamos quase como Sodoma e Gomorra, e a grande maioria quer apoio para os seus pecados, dizendo-se cristãos, mas contradizendo a palavra de Deus. Esse é o preço que temos que pagar, assim como Cristo foi morto fora dos portões da cidade, levamos o seu vitupério, o seu vexame, de ser chamados cristãos genuínos, por pregar a palavra que sem santificação ninguém verá o Senhor, e que a própria graça, o Senhor diz, eu sou o Senhor que te santifica. Vemos a palavra de Deus claramente dizendo, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 ao 13, Mas agora vos escrevis que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Quantos que hoje processariam uma igreja e chamariam um pastor de fanático se pregasse esse texto ou praticasse esse texto em sua igreja local? Ah, está faltando amor. Ah, pastor, você está sendo radical demais. Mas a palavra de Deus não mudou e continua sendo verdade. Aqui está dizendo para não termos intimidade e julgarmos o procedimento daquele que, se dizendo cristão, viver fora da palavra. Diz que os de fora, quem julgará o Senhor? Nós não julgamos os ímpios, pois não conhecem ainda o Senhor. Eles são ainda no tempo da ignorância. Mas o Senhor disse, não se aparte dos mundanos, dos carnais, mas se aparte daquele que, se dizendo cristão, for mundano, carnal. Ele está dizendo que nós devemos julgar a este procedimento. Muitos usarão aquele texto de Mateus dizendo, não julgueis, não sereis julgados. Ali está dizendo de um julgamento maligno, de julgamento sem amor. Mas quando a doutrina de Deus julga, o profeta está apenas expondo a palavra de Deus. Quem julga é a palavra de Deus e ela tem a intenção de nos corrigir para nos salvar do inferno.
Isto é amor. A correção e o amor é a mesma coisa. Muitas pessoas pensam que amor é concordar com o pecado, alisar o pecado e nunca corrigir. Hoje vemos que muitos chamarão de preconceituosos e sem amor se disser isto. Alguém que se diz irmão e for devasso, quantos que tem nas igrejas, irmãos? Que fazem sexo de maneira contrária à natureza de Deus. Avarentos, quantos que amam mais o seu dinheiro e as suas posses do que o reino de Deus. Idólatra, o que temos hoje de cristãos idólatras que adoram músicas do mundo, cantores de rock, jogadores de futebol, aqui está dizendo idólatra. Idólatra não é somente aquele que adora uma imagem de escultura, um ídolo, mas que coloca no seu coração ídolos. Sempre que Israel colocava um ídolo no seu coração, isto fazia eles perder a guerra. Mas se hoje falamos sobre isto, as pessoas logo dizem, você é fanático, você é radical. Mas aquele que tem o Espírito de Deus concorda com a palavra de Deus. Não teima com a palavra de Deus. Não diz que ela está sendo torcida ou errada. Mas quando pregamos na unção e direção do Espírito, aquele que é ovelha, aceita e é edificado. Mas aquele que é bode, ficará brabo, dará patadas e ficará nervoso e ficará dizendo, está me perseguindo, está me julgando, está faltando amor. Não aceita ser corrigido e se defende atacando o mensageiro e dizendo que a mensagem está sem amor, que a mensagem está errada, mas na verdade é um espírito erro que faz uma pessoa ir contra a palavra de Deus, pois o Espírito que entra em nós revela a palavra de Deus. Jamais uma pessoa cheia do Espírito Santo vai pregar para destruir a vida de alguém, para derrubar ninguém. Ele está pregando para edificar, mas aquele que se agarra ao seu pecado de estimação, irá contra o profeta, dizendo que o erro está no profeta, está na igreja, está na Bíblia. Hoje vemos que essa palavra, na sua íntegra, é muito rara, pois as pessoas fazem concessões e escolhem textos que sejam adequados à sua carnalidade. Continuam na mornidão, sem saber que Deus vomitará os mornos, vivendo uma vida religiosa, morna, vazia, infrutífera, sem testemunho, misturado com os ídolos e dizendo que isto é evangelho. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz assim, capítulo 12, versículo 19. Cuidais ainda que nos desculpamos para convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para vossa edificação. Está vendo? Paulo não iria pedir perdão por dizer a verdade, e ele estava dizendo, eu estou falando isso para sua edificação, porque receio, veja, Cristo está vindo nas nuvens para arrebatar a sua igreja, não uma igreja mundana, morna, misturada, mas uma igreja santa, sem mácula nem ruga, pelo sangue, no temor do Senhor. Assim como Abraão disse para Eliezer, não traga uma mulher mundana para o meu filho Isaque, assim Deus disse, eu vou dar uma noiva pura para o meu filho. E essa noiva é pura pelo sangue de Jesus e também sendo cheia do Espírito Santo. As vestes que subiram, é aquelas que estavam com as vestes brancas e não faltava o azeite sobre a sua cabeça. Porque receio que quando chegar não vos ache como quereria. Jesus mesmo disse, porventura quando o Filho do Homem vier nas nuvens, achará fé na terra? Receio quando chegar não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis. A pessoa esperando um advogado, esperando um salvador, e vai encontrar um juiz, não é verdade? Porque eles não se entregaram a Jesus de coração, mas com a boca bendiziam ao Senhor e o seu coração continuava longe do Senhor, nos ídolos, no mundanismo, no pecado não confessado. E que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da sua imundícia, prostituição e desonestidade que cometeram. Está vendo, queridos? Que coisa triste. Aquele povo impenitente,
já no primeiro século da igreja, dizendo que estavam salvos, e Paulo disse: eu vou chegar até vocês e vocês vão ver que vocês estão desqualificados, vocês estão enganados, há um espírito do erro enganando vocês, que vocês podem ser ímpios, que vocês podem ser mundanos, carnais, sensuais, que vocês podem fazer o que quiser e dizer: eu sou cristão, eu estou salvo, eu frequento uma igreja. É interessante, amados queridos irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 9, que diz que aquele povo dos ídolos se converteu ao Deus vivo. Olha o início da conversão, amados, dos ídolos ao Deus vivo. Hoje, vemos aí um evangelho misturado com festa junina, um evangelho misturado com homenagens a dia de pastor, onde se cancela o culto a Deus. Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. E aí vai ter um culto de homenagem, onde vai se dançar, onde se vai colocar foto do pastor. E isso, irmãos, está fora da palavra de Deus. Quem tem o Espírito discerne que isso não é um culto agradável a Deus, se entristece o Espírito Santo e cabode. A glória de Deus sai quando o homem para de adorar a Deus e começa a fazer culto, dia dos pais, dia das mães, dia da vovozinha. Aí a criança vai dançar para a vovozinha, culto de nós para nós mesmos. Cultos com no culto de jovens, para atrair os jovens, eles colocaram um ringue de MMA, uma estratégia podre, imunda, para atrair os jovens a Cristo, irmãos. Igrejas que no dia de Copa do Mundo se cancela o culto, em cima do púlpito ficam ali tocando aquelas trombetas e colocam um telão do jogo do Brasil contra outro país. Quem é que coloca nação contra nação? Quem é que coloca competição? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que os que competem, eles não têm o reino de Deus, não serão salvos. Deus não está na competição, Deus está na compaixão, na cooperação. Exercita-te na piedade. Deus não nos ungiu para competir, querer ser maior, querer ser grande. Esse é o espírito do mundo. Jesus diz: entre vós não será assim, o maior servirá ao menor. Essa grandeza, essa mania de grandeza, essa competição por troféu, isso não vem de Deus, isto é mundanismo. E os que fazem tais coisas e não se arrependem não estão salvos. Mas hoje o evangelho está tão misturado, irmãos, tão morno, que quando você prega o evangelho genuíno, fala que você é salgado, radical, que está perseguindo as pessoas, que você não tem amor, que você é apenas um fariseu cego, que você não está lendo direito as escrituras, está torcendo as escrituras. Então aí a culpa vai para aquele que está na simplicidade. A culpa estava em Jeremias, não em todos aqueles profetas. A culpa está em Elias, não em todos aqueles profetas. Sempre foi assim, amados. A verdade é tida como mentira e a mentira é tida como verdade. A grande multidão, a grande massa segue esse evangelho que faz concessões ao pecado, que faz concessões ao mundanismo. Pastores misturados com time de futebol, pastores misturados com música do mundo. Ah, pastor, larga de ser radical, tudo é arte, tudo isso vem de Deus, é amor, não importa a fonte, porque tudo que não vem do Espírito Santo não é de Deus. Mateus capítulo 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Vós que cometeis a iniquidade. Amados, queridos irmãos, hoje vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. O Senhor disse que haveria uma apostasia. E o que vemos é um povo cego guiando cego. E as pessoas têm comichões nos ouvidos e não gostam de uma mensagem como esta. E aí deletam o meu WhatsApp, saem da minha página do Facebook, porque eles querem mensagens que incentivem, que apoiem. E aí dizem: não dá nada, o que tem? Nada a ver. Esse pastor está falando coisa que não... Todos os pastores dizem que isso está certo, todo mundo está fazendo. Irmãos, naquele dia poucos se acertarão com a porta estreita. Eu estou pregando por amor à sua alma, não estou acrescentando nada nem tirando. A palavra de Deus diz que se eu acrescentar algo, será acrescentado as pragas deste livro, e que se eu tirar, será tirado o meu nome no livro da vida. Portanto, eu temo a Deus. Em primeiro lugar, não estou aqui para agradar ninguém, para pregar. Em primeiro lugar, é minha comunhão com o Senhor.
Eu temo a Deus, e todos aqueles que temem a Deus recebem essa palavra como vinda de Deus, como a mensagem da hora, como a mensagem profética genuína do Senhor. Que Deus te ajude a não se irritar, se rebelar, se revoltar com essa palavra, mas aceitá-la como palavra de Deus para a nossa salvação, em nome do Senhor Jesus.